atividade dessa glândula sebácea. Tá aí. Que aula. A gente já começou, já viu, saber, conhecendo, né? E viu como a informação, de fato, ela é importante. A pele oleosa desencadeia algum tipo de doenças? Ou tem alguma coisa que pode carregar isso? Ou a pele seca, doutor? Sim, não é que elas desencadeiem, mas elas, por essa condição onde elas estão, elas podem estar mais propícias a. Por exemplo, a pele oleosa, a gente até falou um pouquinho da espinha já, o senhor introduziu, a pele oleosa, ela pode sim ser uma pele mais ligada ao quadro de acne, da espinha, né? Por quê? Porque ela tem mais atividade de glândula sebácea, mais produção de sebo, isso pode entupir mais ali os poros e aí ter sim mais cravos e espinhas. A pele seca, ela já está mais tendenciosa a ter menos atividade das glândulas sebáceas, então ela está mais propícia a dermatites, a coceira. Então, realmente não é uma causa, mas são predisposições daquelas situações onde a pele está. E lembrando que isso pode ser flutuante. A gente pode passar por alterações hormonais, principalmente as tireoidianas, alterações climáticas. Não é incomum um paciente de pele muito oleosa viajar para determinado local e sentir a pele mais seca, mais ressecada. Então, a pele ela pode sofrer essas influências até alimentar, até o uso de determinados medicamentos. Olha, tem medicamento que resseca mais, entendeu? Muitas alimentação, variações, né, muitas variações. Aí. Existe alguma origem? Eu estava pensando, vindo para cá, e eu vim assim, eu vou perguntar isso à doutora Lívia. Existe alguma origem da coceira? Sim. A coceira, ela é, na verdade, o prurido, né, o nome técnico, que é pela ativação de terminações nervosas. A própria pele ressecada está mais propícia a coçar. Então, e o próprio ato de coçar dá mais vontade de coçar. Então, a gente também entende que tem um fundo psicossomático ali. Olha isso. Determinados micro-organismos, se a gente estiver com alguma doença, até fúngica, por exemplo, né, determinados tipos de micoses, podem também ativar a coceira. E como que a gente trata isso? Depende da causa. Se for uma pele que está mais ressecada, o que a gente tem que fazer? Hidratar. E aí entra lá naquele primeiro ponto, o cuidado diário com a pele, que passa da estética, entra no essencial. Porque se você deixar sua pele ficar ressecada, você pode desenvolver algum tipo de dermatite, de coceira, aquela própria coceira, você começa a coçar, você abre portas para a entrada de micro-organismos, entendeu? Então, o hidratante, ele faz parte daquele tripé básico que eu falei. Higiene, hidratação e fotoproteção. É o básico que todo mundo deveria fazer. Né? Homem, mulher, que gosta, que não gosta, adeptos do skincare, não adeptos, né? É verdade. Que coisa, né, gente? Voltando aqui a falar sobre a questão da acne, né? Da espinha, tem uma faixa etária que ela é mais propensa, né? Ali na adolescência, juventude, mas isso dá em qualquer idade pode ter isso. E por que isso, doutora? A acne, né, as espinhas, elas são um quadro multifatorial. E eu gosto de explicar isso porque se elas têm multifatores causando, a gente tem que tratar de múltiplas formas, verdade, né? Verdade. Ela é mais comum na adolescência, porque lembra que a gente falou da glândula sebácea? Sim. A glândula apócrina nos adolescentes, ela tá ali super funcionante, com várias alterações hormonais. O adolescente está passando por muitas transformações, então eles estão mais sujeitos a isso. Fora toda a carga emocional, toda a alimentação que às vezes não está bem organizadinha, tudo isso vai influenciar. E aí a acne tem, então já falamos de alteração hormonal, que também pode acontecer lá na fase adulta. Eu tenho pacientes que não tiveram acne na adolescência e depois dos seus 40, 45 abrem quadro de acne, que a gente chama de acne da mulher adulta. E tem pacientes que tiveram na adolescência e vão postergar esse quadro até aquela fase ali que a gente já pensa, poxa, não vou mais ter acne. E ainda tem. Olha isso. E tem paciente que teve na adolescência e que não vai ter mais. Então, isso não tem, assim, uma receita de bolo. Cada paciente é um paciente. O fator genético influencia? Influencia muito. Se pai e mãe tiveram acne, a chance do filho ter é 75%. Olha! Se pai ou mãe tiveram acne, em torno de 56%, também é um percentual muito alto. Tá todo mundo, um monte de gente agora vai perguntar. Pai, mãe, tiveram acne? Quero saber qual é o meu prognóstico. Pois é verdade. Tá aí. Agora, doutora, falar de uma questão que é muito importante e que eu penso que é muito pouco falado, eu não sei porquê, a questão de herpes labiais.
Sabe, às vezes desencadeia muita gente, e a pessoa fala, não, essa é questão nervosa, isso tem tudo a ver com não sei o quê, pode ser bactérias. Por quê, doutora? O herpes labial, ele é causado pelo herpes simples vírus. E ele é um vírus que, uma vez que você entra em contato, ele vai ficar latente ali. Então, ele não tem cura. Ele tem controle para tratar os sintomas e diminuir as recidivas. Porém, uma vez que você apresentou o quadro, você tem chance grande de ter novamente aquele quadro do herpes. E quando ele aparece? Numa questão de baixa de imunidade e até a exposição solar. Por quê? Porque vírus e fungos são organismos que a gente chama de oportunistas. Então, não é incomum o paciente ter uma baixa de imunidade, seja por uma doença, um quadro de estresse agudo, e manifestar o quadro de herpes. Por exemplo, no adolescente, está prestando um vestibular, não é incomum ele manifestar o quadro do herpes. Uma vez que teve o contato, o vírus está ali latente. Olha isso. E é sim transmissível. Ah, tá, isso aí que eu ia perguntar. É contagioso. Olha isso. Quando Meu tá com a Deus. lesão ativa, né, com a vesícula, que são as pequenas bolinhas que aparecem na região, principalmente no entorno labial, ele pode sim transmitir com carga viral. Agora, se tiver sem lesão, dificilmente vai transmitir. E tem como evitar o herpes? Porque, então, assim, aí pegou, adquiriu. Aí, a partir do momento que adquiriu, ela fica latente. Mas Fica tem ali. como evitar esse primeiro contato, esse primeiro contágio? Existe isso, essa ideia? Só se a gente evitasse a forma do contato, que seria, né, o beijo, o entendendo. compartilhamento de Tô objetos. entendendo. Então, uma vez que, por exemplo, se eu tiver com a lesão ativa e eu usar esse copo, aí se eu pegar o mesmo copo, Entendi. acaba Tô entendendo. sendo exposto ao quadro. Daí é a transmissão. A transmissão vai. por ali. Tô entendendo. Exatamente. Olha, gente, sinceramente, olha, que notícia, informação muito importante aqui, como sempre, né? E a ideia aqui do nosso podcast, todas as vezes aqui, é trazer informações importantes que você nunca tinha ouvido falar isso, nem eu, confesso. Por isso que a gente colocou aqui, vim pensando, falei assim, perguntar, tá vendo aí? Já tivemos aqui uma aula. Doutora Lívia, vitiligo é diferente de psoríase? Sim. E aí a gente já sai, é importante falar e frisar isso, a gente já sai desse quadro de doença transmissível. O herpes é sim transmissível, o vitiligo não é. E existe um tabu, existe muito sofisma em relação ao vitiligo, porque ele não é transmissível. Ele pode não ser esteticamente tão agradável, porque é uma doença autoimune, onde o seu corpo degrada o seu próprio corpo. Ele destrói as células produtoras de melanina, que são responsáveis pelo pigmento da nossa pele. Então, eles geram manchas brancas, manchas